Forças Armadas Revolucionárias do Povo, em frente, marche! Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do fuso horário. Portanto, não é que cidadãos chineses se encontram na diferente parte do globo. Entretanto, o que é que disse Gervásio Silva Lopes? Bem papia, é duas figuras da nação. Na papia de Brahma Camara, cedo, coordenador de Madencha 15, e na papel também, na pessoa de Bochi Kandé, que é presidente de PTG. Tudo isso nós como e servidores públicos. Entretanto, todos os servidores públicos, Guiné-Bissau e um Estado que nós vimos e conseguido através de suor e sangue durante 11 anos de batalha, aliás, ferrenha. Bom, o que é que motiva Gervásio Silva Lopes não vim para fazer vídeo? Primeiramente, não começar na pessoa de Bochi Kandé. Depois, não vim para a pessoa de Brahma. Não fazer na questão de consoante como a acusação bem. Primeiramente, antes de entrar detalhadamente, me senti uma voz de como Guiné-Bissau ultimamente conhecido na arena internacional como sendo um narco-estado. Entretanto, nós estamos na luta para ver se nós conseguir limpar aqui a imagem, para ver aqui como fala a voz de um país muito respeitado, para ver um pequeno país que conseguiu impulsionar a independência de África. E nós somos também um dos primeiros países na colônia portuguesa que tomou independência, nós conseguimos também impulsionar a independência de tudo que outros países da antiga colônia portuguesa. Entretanto, é um país que tem essa reputação, não que por certa tem nome de narco-estado. Muito bem. E Gervásio Silva Lopes que passa ali para acusar ninguém. Gervásio Silva Lopes passa para pedir gente que visado devido ao esclarecimento, porque é natural que tudo isso por ter ativista, ou seja, terceiros que estão para eles, é por ter ativista que está para eles, mas que ele é suficiente porque a acusação faz para a primeira pessoa. E agora, o que vai acontecer? A nossa tem que ser o responsável número 1 para bem perante a opinião pública, para bem esclarecer. E a minha qualidade de cidadão guineense me passa ali para bem pedir também que esclarecimento. Muito bem. Primeiramente, Bochi Kandé, que no momento ele desempenha o papel de ministro do Estado e ministro do Interior, ministro do Estado do Interior. Entretanto, e ele também presidente do PTG. E houve uma acusação de um cidadão, que está para mencionar o nome, pensava tudo, teve acesso aqui à acusação que proferido publicamente de como esse ministério está envolvido no tráfico de droga, de como Bochi Kandé que cabecilha de tráfico de droga naquele ministério. Nós tudo não havia acusação. Nós estamos no papel de uma figura normal. Nós estamos no papel do ministro do Estado. Nós estamos no papel do ministro do Interior. Nós estamos no papel de uma figura pública. Nós estamos no papel de presidente de um partido. Portanto, e com alguém normal. Uma vez que aqui a acusação proferida, Guiné-Bissau, se não é como fala vos, não tem que mau nome de como está a própria nação está envolvida no tráfico de droga. Então, aponta. Teos, por que mandar Bochi Kandé canabim para bem papel para proferir esclarecimento público, ou seja, para bem desmentir. Se realmente desmentir, é uma gravidade da acusação e profunda, se possível, não se vê na Europa qualquer mecanismo legais que está tomado na todo o Estado de Direito. Mas está aponta até você. O porquê que Bochi Kandé mantém silencioso perante si público, perante cidadão guineense,
perante próprias autoridades guineenses. Naquele aspecto, quando eu falo, perante, ou seja, e que só pode ficar que manter silencioso. E próprias autoridades, que investigadores que têm no papel, não no papel de Polícia Judiciária, no papel do Ministério Público, por que manda ter goce esse problema que não vem para esclarecido? Não deixar para cair mais ou seja, gente me está deixar para esquecido. Entretanto, Gervásio Silva Lopes, como cidadão nacional, não exige Boticandé para mim preferir esclarecimento público, para explicar gente, esclarecimento público, aliás, para explicar gente se contra que acusação que pende sobre ela se é verdade ou não. E o povo de Guiné-Bissau está muito interessado para saber aquilo, porque a acusação é muito grave. Portanto, a população de Guiné-Bissau exige explicação sobre o que sucedeu, se contra Boticandé, que falado, se cabecilha de tráfico de droga ou não. E muito importante, porque não acaba por ser o servidor público, e tem tipos de, que seja, problemas de tipo de natureza, para ficar calado, para ficar assim, quer dizer, praticamente para a gente esquecer. E muito importante, na Piribote Candé, ele, como não está interessado, para ele vir publicamente e vir explicar a gente se contra ele e barão de droga, se contra esse ministério está envolvido no tráfico de droga, de que ele é considerado como sendo cabecilha de que tráfico. É importante para a população civil. Na pedir que todo o respeito para e passa a esclarecer a opinião pública sobre o assunto. Na passa para a segunda pessoa, que seja o Brahma Camara. E que mesma coisa que não fala. Não é caso do Brahma. E muito importante também, mesma coisa que me fala. Terceiros que por isso papel para nós um ato de acusação direto. É natural que o Brahma por isso é ativista, que por aí defender. É natural que por isso esse partido que sai em defesa dela. É natural. Mas aquilo só por si é que é suficiente. Porque não é caso, por exemplo, na casa do Brahma, não vai ter todo o respeito, e mesmo na casa do Brahma, o que é que mandando falei muito importante, Brahma que pode ficar indiferente, que pode ficar calado perante a acusação que é um bocado mais grave na caso de acusação de Boticandé. Por que Gervásio não falou em mais grave? E depois não está perante um jornal de grande reputação na Portugal que fazia acusação. E natural que Gervásio proibim politicamente não acusa fulano ou Beltrano de como ele que está por detrás daquilo. Que acusação e politicamente, mas que existe nenhum elemento probatório judicialmente de parte de Gervásio para falar de como existe alguém que está por detrás de que acusação. Por quê? Porque nós estamos perante Estado de Direito e Democrático, onde que jornal, imprensa está regulamentar, imprensa com sua responsabilidade, imprensa civil, qual que ser responsabilidade perante denigrir a imagem de alguém e civil como uma vez, se que informação é fácil, é civil como judicialmente, Brahma por ir para os sociais, onde que pode exigir um montante para a questão de limpar a imagem, onde que vai ter republicação novamente de que artigo para pedir desculpa de como aqui artigo que é publicado e era falso. Então, é grave naquele aspecto. Que não fala de Brahma é um bocado mais grave, porque nós está perante ele e cidadão português. Nós está perante um jornal de grande reputação ali na Portugal. Não importa se é manipulado ou é manipulado. Politicamente, a mim pode falar, mas judicialmente, isso não é como fala vos, não há elemento probatório para falar aquilo. Então, nesse caso, é muito importante, Brahma que pode ficar calado. Brahma é líder de um partido. Brahma não almeja ser o primeiro-ministro. Então, perante a tamanha acusação, e que a sua acusação de tráfico de droga, onde que o jornal também avança que o branqueamento do capital. Nós sabemos como Portugal tem a autoridade anticorrupção. E nós sabemos que a maior parte da investigação que passa no mundo está começando com a imprensa. Eles que maior denunciante, como a nota fala, faz parte de um dos pilares, aliás, também a imprensa é um dos pilares muito importante na democracia, no Estado de Direito, para ver porque tem a função de denúncia, informa. Muito bem.
que é que manda na falar, mais uma vez, como é grave, e na questão de como, de Brema, por cabem acaba assim, é como é importante para Brema, bem, é dar seguimento. Se contra, na verdade, e houve má fé por detrás de que falaram, se contra que jornal de grande reputação tenta instrumentalizado, Brema tem só que ganha, porque o Bupuri avança com queixa contra, aliás, nós temos uma linha Europa, difamação e crime, não tem ela difamação e próprio o Bupuri também avança com calúnia, independentemente de responsabilidade criminal, o tem também uma soma de dinheiro, não para responsabilidade civil, para de boa imagem que está na pôr em causa. Mas importante para o publicamente vou explicar isso, porque se eu vou explicar, para a experiência que nós não temos, vou por ser suscetível perseguido para a justiça portuguesa. E nós, e jornais que denunciam angolanos que mangareiros perder casa na Portugal. Portanto, é muito pertinente, por muito que o partido por papel por muito que terceiros não papel na casos de ativistas por papel, porque nem momento, isso não aqui como pedir gente, não fala nem momento e que diz que não diz, por exemplo, para um ativista de PTG ou que a acusação fazer sobre o Candeca e o povo que está interessado para um ativista bem e firma e cobra quem que preferir a acusação mal. E que aquela que está interessado, e nem o povo de Guiné-Bissau que está interessado por um ativista, por exemplo, PTG, que falou como ele vai para bater com a líder de Marém. E que aquela que está sem aqui problema, não. Gente está interessado naquela. Gente está interessado para quem que visar uma acusação bem publicamente, para papel perante a população guineense, para contar a acusação que recai sobre ele, se é verdade ou é verdade. E que para bem pali, esse é outro acusa líder. Não, porque nós estamos perante uma situação que é séria. Portanto, é que manda, não falar, pessoa de coordenador, não fala Brema Câmara, a acusação é tão grave, no caso, de invocar o mais grave naquele aspecto, porque está subalçada de autoridade portuguesa, que não se vê como, e ninguém que tem capacidade de interromper eles se é bem caso, se porventura ele decidir avançar, que leva a investigação para frente. Independentemente de aquela que está sob não alçar, e ninguém tem controle sobre aquela. Importante perante os leitores, perante os guintes que está seguindo, perante o povo de Guiné-Bissau, para o bem publicamente limpa nome. Silêncio cana e libau de nada. Importante para o papel. E só uma vez que repetir, vamos falar. Gervásio por bem e falar de como essa acusação politicamente é a acusação que faço perante o Jornal Expresso e movido para má fé, para um fulano tal, para fulano tal. Mas que ela simplesmente como é que eu posso falar você? E em termos de aproveitamento político, mas e que existe judicialmente nenhum elemento probatório, que o Gervásio por falar de como existe fulano tal que está por detrás da investigação. Porque nós estamos perante jornal que tem reputação na Portugal com papel. Se contra a acusação que corresponde à verdade, é muito importante para Brema bem, vou constituir equipa de advogado para limpar a boa imagem, mas é importante para dar esclarecimento público. Politicamente eu tenho que fazer, judicialmente vou poder deixar que vou advogado, mas politicamente vou ter a responsabilidade política para vir perante a população para vir limpar o nome. Porque só assim, por exemplo, para Marém bem ele é comunicado, ou ativistas bem e acusa outro lado, que ela simplesmente que até livre do problema, porque, só maneira como fala vos, problema por estar subalçar a justiça. Porque se contra realmente e vai aprovar o branqueamento do capital, ninguém quer saber onde que não termina, porque e jornais de grande reputação e próprio Brema Câmara é cidadão também português. Então, nesse caso, é muito importante para o bem, publicamente, tanto a boa como o Boticande, para o bem, ter a responsabilidade política perante a população de Guiné-Bissau, para bem esclarecer, é duas acusações graves que pendem sobre vós. E muito importante e urgente. Obrigado pela atenção. Pensa, um papel sem má fé e experiência que tem, saber perfeitamente de como é, e assim normalmente que está procedendo. Se não é algo,
próprio Lula da Silva que vem para limpar essa imagem, Dilma que vem para limpar essa imagem, que queria alçar de justiça, deixar constituir advogados ou deixar que o advogado para poder banalizar a justiça. O que nós sabemos é de responsabilidade política e própria pessoa, por muito que tenha equipa, mas a própria pessoa que tem que vir, para papel publicamente que a gente está contando o que não passa realmente, porque a acusação é um bocado tão grave, ainda que qualquer noção de voz pode ter vantagem econômica caso se contra bom nome realmente está usado de uma forma indevida. O povo de Guiné-Bissau na pera é muito importante. Muito obrigado e boa sorte para vós e minha solidariedade. Com licença.